Viemos para mais um alimento diário, tutorial do alimento diário. Desta feita é o livro 1, né, da série geral, Palavra, Vida, Edificação, parte 2, baseado no Evangelho de João. Quer dizer, esse semestre vamos ver ainda Evangelho de João. E o título desse livro 1 se chama Você está disposto a mudar de vida? Então essa é a pergunta, né? Já na capinha do nosso alimento diário. Vamos falar hoje o tutorial da semana 1, né? Primeiro, dar-nos histórico, como é que foi a reedificação do templo e dos muros, né? Historicamente, nós sabemos que o povo de Israel, né, foi dividido em dois reinos, reino do norte, que é Israel, sob governo de Jeroboão, houve uma cisma, uma divisão, né, e a parte do sul ficou com o reino de Judá. Depois, a tribo de Benjamim se incorporou ao de Judá. E sabemos que o Reino do Norte, por causa dos pecados dos seus respectivos reis, né, não agradando Deus de jeito nenhum, e o fim deles foi espalhado, né, pelo rei da Síria para regiões lá na Mesopotâmia, por ali e tal, e de lá trouxeram povos pagãos para habitar principalmente em Samaria, misturando ali o povo judeu com o povo pagão. Aí então, aí surgiu a Samaria, né? Entretanto, a parte do sul, que é reino de Judá, também fizeram, através dos seus reis, fizeram coisas que eram má diante do Senhor, e também o Senhor permitiu que o Império Babilônico, liderado pelo Nabucodonosor, invadiu então a Israel, principalmente Jerusalém, queimou todo Jerusalém e também queimou o templo e tirou todos os tesouros da casa de Deus ali e tal, levou cativa para Babilônia e levou pessoas também para Babilônia. E ficaram no exílio, né, por 70 anos. E através de uma profecia, né, então eles iam ser libertos. Mas quem é que efetivamente libertou o povo de Israel que estavam lá em Babilônia? Foi um rei gentil, né, chamado Ciro. Isso foi muito marcante porque Deus usou um gentil, né, um rei gentil, para libertar o povo de Israel que estava cativado lá em Babilônia. Nós vimos que isso é feito de Deus, né? Na verdade, isso nos ensina que devemos confiar no Senhor, confiar na sua palavra, e quem faz a obra é a palavra, né? Então, já naquela época, Deus fez um decreto através do rei Ciro para voltar para Jerusalém, para reedificar o templo, sob liderança de Zorobabel e Jesua. Eles edificaram um templo. Entretanto, ainda, né, continua em Jerusalém como uma terra de ninguém, né? As pessoas inimigas ao redor podiam entrar e sair como bem entendia, né? Não tinha um governo lá, então todo mundo fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Até que chegou o tempo de Neemias, num intervalo de tempo de 91 anos, então o Senhor tocou Neemias, né? Através do relato do seu irmão de que lá estava em pobreza, em desolação. Então Neemias pediu para o rei Artaxerxes que lhe permitiu, deu uma licença de 12 anos e nomeou como governador de Israel, de Jerusalém. E ele então pôde então reedificar os muros.
Então hoje, irmãos, muito importante é reedificar os muros. É mais importante a reedificação dos muros do que propriamente a edificação do templo. Porque sem os muros você não tem proteção, né? Sem os muros você não consegue impor um governo, um reino ali. E graças ao Senhor pelo levantamento de muros, então existe uma proteção, né, um governo, né, aqui tem governo. E em nosso caso, né, quem é que nos governa? Sabemos que Cristo é que nos governa, né? Sabemos que Cristo, né, é aquele que vai fazer a vontade de Deus, ele está encabeçando a igreja, mas um dia ele vai encabeçar todas as coisas, né? Isso através do seu governo. Mas hoje, como é que Cristo governa sobre sua igreja? É através da sua palavra profética que dia a dia tem nos falado, né? Graças ao Senhor. E essa palavra profética nos dá direção e também ela nos supre, né? Nos dá desfrute e também dá proteção para nós, né? Então aqui diz assim: e quanto a nós, né? Há muros protegendo o nosso interior, o nosso coração é terra de ninguém. E quanto à nossa família e a igreja onde nós nos reunimos, temos realmente certeza de que aí há o governo de Deus? Portanto, irmãos, para responder todas essas perguntas, precisamos ir para a palavra profética, não duvidar, mas crer, assim como os adolescentes, né, eles creem na palavra profética, eles têm um amor reverente por essa palavra, eles dormem com a palavra, acordam com a palavra, né, eles transcrevem a palavra e também tem os nossos comportores dinâmicos que fazem o mesmo, dia inteiro mergulhado na palavra, dia inteiro sendo governado por Cristo, né? Então não é uma terra de ninguém. Agora existe uma proteção, graças ao Senhor, né? E aí, irmãos, né, nós vamos para na terça-feira diz propriamente a importância da palavra profética, né? A palavra profética aqui, como saber que esse tal profeta é canal usado por Deus? É muito simples, né? Se aqui, né, se essa palavra se cumpre, então é a palavra do Senhor. Então esse canal é legítimo. Se não cumprir, então não é, né? Muito fácil, né? Então, graças ao Senhor, né? Por essa palavra profética. Nós vamos ver na época de Pedro, a palavra profética, na época de Pedro, de Paulo e de João. Na época de Pedro, né, a palavra profética funcionou para levantar a igreja em Jerusalém. Milhares, naquele dia foram salvos e milhares foram batizados e compunha a igreja em Jerusalém. Mas também no Atos 10 nós vimos que o mesmo evangelho foi pregado na casa de Cornélios, né? E sem que Pedro faça alguma coisa, o Espírito Santo já estava trabalhando ali, derramando, né, o seu Espírito sobre aqueles que estavam em casa, batizando com o Espírito Santo, né, com aqueles que estavam na casa de Cornélios. Então, abriu-se a porta de salvação para judeus e também para os gentios. E depois, então, nós vemos que o canal de palavra profética foi para o Paulo. Paulo, graças ao Senhor, foi bastante usado pelo Senhor para nos falar muitas revelações do Novo Testamento, até mesmo Colossenses, né, 1:24, que Paulo, né, com seus escritos, vieram para completar a palavra de Deus, né? E depois que Pedro e Paulo teriam ido embora, mesmo no tempo de Paulo, né,
Havia outros profetas, né, que de certa maneira acabou atrapalhando o ministério de Paulo. Aqui cita, por exemplo, Pedro, o próprio Pedro, o Apolo, né, Barnabé, que são servos de Deus, mas eles acabaram, né, atrapalhando o falar profético de Paulo. Eles deveriam largar isso nas suas próprias palavras e seguir o falar do Paulo. Aqui, a exemplo aqui que vou destacar é o Timóteo. Timóteo seguiu Paulo de perto e tanto que e conhecia tanto o coração de Paulo, a conduta de Paulo, o procedimento de Paulo, que Paulo chamou de filho, meu filho Timóteo. Muito bom, né? Esse é um exemplo muito bom. Nós devemos fazer o mesmo com o servo que o Senhor tem levantado nos nossos dias e seguir de perto a sua palavra, conhecê-lo, conhecer seu coração, seu procedimento, sua conduta, seu amor, né? Sua longanimidade para sofrer, tudo isso, né? E aí veio, depois de João, o Senhor levantou perdão, após Paulo foi martirizado pelo Império Romano, e aí o Senhor levantou João já nos seus 90 anos, né? Bem velhinho, então ele levou adiante essa palavra profética como canal. Aí ele encontrou dificuldade também, muitas opositores, né? Por exemplo, aqui tem um Diótrefes. Diótrefes, né? Ele opunha contra a palavra de João e não permitia hospedar ninguém e ele não hospedava, também não deixava ninguém hospedar. Hospedar aqui não são irmãos comuns, são obreiros enviados por João para levar o evangelho. Então ele estava caminhando contra o evangelho, né? Ó Senhor Jesus, então isso é uma lição para nós, né? Aí nós passamos para a história da igreja, né? Da degradação do templo à reedificação dos muros, né? Nós vemos aqui Apocalipse, capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nos manda ver como se fosse uma rádio, porque essas 7 cartas são como 7 radiografias, né, das 7 igrejas da Ásia, né? Então são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma representa as características predominantes das igrejas ao longo de mais de 2000 anos de história. Nós temos o primeiro século, que é representado por Éfeso. Esse primeiro século, graças ao Senhor, tinha a palavra profética, né? Tinha o ensinamento dos apóstolos, né? Que tem guardado a igreja no primeiro século. Já no segundo século, com o desaparecimento dos primeiros apóstolos, então ali começou a degradação, né? Então, por exemplo, surgiu hierarquia. Até então a igreja é corpo de Cristo, todos nós somos membros de Cristo, né? Nós somos iguais. Entretanto, a partir do segundo século, então começou a diferença entre os irmãos, a diferença entre presbíteros e bispos, bispos sendo mais alto que presbíteros. Na verdade, a Bíblia nos ensina que são as mesmas pessoas. Então, aí começou a degradação, mas a Esmirna, né, ainda sob influência dos apóstolos do primeiro século, né, puderam sofrer e aguentar, né, suportar os sofrimentos. Entretanto, a igreja decaiu até quarto século. Pérgamo, Pérgamo foi a união da igreja com a política. Aí entrou política na igreja. Então, quem fez isso foi Constantino, o imperador Constantino. Constantino, então, imagina, ele chegou a ser o chefe da igreja,
sendo ele um político, né? Então isso daí não é governo de Deus. Definitivamente não é governo de Deus. Ainda foi a ladeira abaixo, né? A igreja até chegou no fundo do poço com a Tiatira. Isso ocorreu na Idade Média, né? Então também chamado de Era das Trevas. Então a palavra de Deus não tinha nem muita autoridade. A palavra da igreja, entre aspas, né? Que era ensinamento de Jezabel, mostrado em carta a Tiatira, ali que significa que a igreja é que manda, a igreja é que fala. Cadê a cabeça da igreja? Eles não quiseram mais Cristo como sua cabeça. Veja como Satanás, o inimigo, faz com a igreja, né? E por isso, nós estamos aqui para restaurar, né? Aí houve um pouco de restauração, a igreja em Sardes, através da reforma de Martim Lutero. Duas coisas muito importantes que ele restaurou foi a tradução da Bíblia, né? E também a impressão da Bíblia, tornando então a Bíblia pública, né? Então todos tinham acesso a essa Bíblia e por causa disso muitas verdades foram restauradas, né? Então agora, como as verdades foram restauradas, tem como reedificar. Isso é muito parecido com o tempo de Esdras, com Zorobabel e Jesua, para reedificar o templo. Entretanto, né, ainda não havia totalmente restaurado o governo de Deus. Cada um fazia o que queria ainda, né? Mas graças ao Senhor então levanta a igreja em Filadélfia. Com Filadélfia definitivamente foi reedificado os muros, amém? Agora Deus tem governo na igreja, Deus tem agora os muros protegendo, né? Então aí foi com a reedificação dos muros, aí então Deus pôde praticar o seu propósito eterno, que é transformar o seu povo em um reino de sacerdotes para servi-lo. Transformar seu povo em corpo de Cristo. E nós somos os membros desse corpo e Cristo é o nosso cabeça. Isso, quando você fala de corpo de Cristo, você também está falando da unidade da igreja, né? Quando há palavra profética, há governo. E se há governo e todos obedecem a esse governo, há unidade da igreja. Ó Senhor Jesus, agora com Filadélfia, finalmente os muros são reedificados, né? Governo de Deus, então, é a palavra profética, né? Nós vemos aqui, só ler um parágrafo bem curtinho. A igreja em Filadélfia tem pouca força, mas confia e crê totalmente que a palavra é que faz a obra, né? Atenção a esse ponto. Esse ponto de diferença extraordinária da igreja em Filadélfia com o resto, né? Ela tem pouca força, né? Mas ela confia e crê totalmente que a palavra é que faz a obra. Graças ao Senhor por isso, né? E falando mais, nós temos um exemplo vivo entre nós, que é a casa de adolescente, é uma realidade. Os adolescentes vieram para trazer um novo perfil da vida da igreja, ajudando-nos a sair do tradicionalismo, do convencionalismo, né, das coisas antigas, e dos adolescentes nos ajudar com a sua simplicidade, né, e com a sua singeleza, né, nos ajudaram a crer na palavra, né? Crer na palavra profética, que ela é de Deus. E quando ela é de Deus, não se preocupe. A própria palavra faz a obra de Deus. E que estou falando, vocês podem comprovar isso em João 14,
versículo 26, tá bom? É a palavra que faz a obra. A palavra tem poder. Crer com convicção. E aqui na sexta-feira, aqui ele fala assim, que tipo de pessoa você é? Nos menciona, são 5 tipos de pessoas que encontramos em João capítulo 6, né? Primeiro são os líderes judeus. Eles não criam na palavra que Jesus falava, eles não acreditavam que o Senhor Jesus veio como filho de Deus, né, como Messias. Eles queriam até matar Jesus e finalmente eles conseguiram. Está em João 5,18. O segundo povo, né, é aquele povo que segue Jesus, né? Porque Jesus dá comida, Jesus dá pão, né? Dá tudo para eles. Não precisa se preocupar que seguindo Jesus, Jesus vai suprir tudo para eles, né? Então, aí, irmãos, aí tem o terceiro grupo, né? São seguidores do Senhor, né? Esses seguidores do Senhor, depois que o Senhor Jesus falou, né, que sua comida, sua carne é verdadeira comida, mas seu sangue é verdadeira bebida, e eles ficaram escandalizados, né? Aí duro esse discurso, quem pode suportar isso? Então eles, na verdade, o Senhor disse, né, em versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O Senhor está falando do Espírito, e eles estão pensando na carne, por isso que eles não creram, né? Precisamos mudar da esfera terrenal para a esfera celestial para entender o que o Senhor fala nas Escrituras. E quarto grupo são os descrentes. São esses discípulos que estão com o Senhor, andando com o Senhor, mas eles não creem, né? Assim como Judas estava entre eles. O Senhor falava, eles não saíam, mas continuavam ali, mas não criam, né? No fim, Judas traiu o Senhor. Esses descrentes não são incrédulos, são discípulos de Jesus. Não são incrédulos, né, que se não se converteram, eles se converteram sim, mas eles não criam mais na palavra do Senhor. E aí, o último grupo é o de coração simples, né? João 6,68, são aqueles que dizem assim, Senhor, para quem iremos? Pedro falou isso, né? Senhor, para quem iremos? Se tu tens a palavra da vida eterna, para que irmos para outros lugares ou procurar outra pessoa, se tu és a pessoa certa, né? Para falar conosco aqui as palavras certas, aquilo que nós precisamos. Então são formados pessoas de coração simples e que seguem o Senhor. Amém, né? Então são esses que o Pai deu para o Filho, confiou no Filho, e são esses que o Senhor vai levá-los até a glória do Pai. Amém. E então aí nós temos a falar das festas, né? Aqui no Levítico 23, 1-3, o Senhor aqui fala de festa, né? Tinha 7 festas fixas, né? Na verdade, nosso Deus é um Deus que gosta de festejar, E festa é alegria, né? Ninguém fica triste na festa, ou não deveria ficar triste. Mas então o Senhor demonstrou aqui, está registrado em Levítico 23, esse capítulo todo, de que Deus é um Deus festeiro. Deus quer festejar conosco, né? Em Gênesis 1, versículo 24 até capítulo 2, versículo 3, ali nos mostra a criação do homem, né? E nós vemos que Deus levou 6 dias para
criar, né? O homem foi criado no sexto dia. Entretanto, quando o homem foi criado no sexto dia, Deus disse, olhou para o homem e disse, muito bom. Deus gostou da criação. E logo em seguida, né, que é o sétimo dia, Deus descansou da sua criação, das suas obras. Então o homem nasceu, né, surgiu já no descanso. Isso é o que Deus quer para nós. Deus quer nos dar descanso, né? Então, quem está, né, carregado, sobrecarregados, venha para Jesus que ele os aliviará, não é? Isso daí, Mateus 11, 28, né? Venha desfrutar do descanso. Não fica carregando preocupações, ansiedades. Para quê? Nós temos o Senhor que carrega tudo isso por nós. Vamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, né? E ele tem cuidado de nós, ele vai nos cuidar, ele está nos cuidando, graças ao Senhor. E nós somente dedicamos, né, nosso amor a ele, amor à sua palavra, né? E tudo vai se realizar. Amém. A exemplo de Abel e Caim, né? Abel, a Caim, né? Então, aqui disse, vamos trabalhar seguindo o princípio de Abel e não o de Caim. Este esforçou-se para oferecer do fruto da terra uma oferta para Deus. Mas Abel simplesmente criou um rebanho. Sejamos simples, desfrutemos da palavra com fé e tiremos dela nosso sustento, como nossos adolescentes estão fazendo. Eles receberam um pedaço da terra, a palavra da fé, fazem imersão e inculcam essa palavra dentro de si mesmos, e ela realiza a obra por eles. Esse pedaço de terra está aí entre aspas, porque se refere a 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, que diz assim que todos nós temos recebido a mesma fé igualmente preciosa. Então, significa que cada um de nós recebemos uma porção de Cristo pela fé. Então, esse quinhão está dentro de nós e precisamos desfrutar desse quinhão, desse pedaço de terra que nós temos recebido, né? E aí, irmãos, eu queria mostrar para os irmãos, muito bom, em Provérbios capítulo 8, para mostrar como o nosso Deus gosta de alegria, né? Aqui no versículo Provérbios 8, 30, parte B, o Senhor dizendo, né, que era a sua sabedoria, dia após dia tenho sido o seu prazer, sempre me sentindo muito feliz a seu lado. Puxa vida, dia a dia era uma satisfação, era um prazer estar ao lado do Pai, né? Uma alegria constante, interminável, sempre me sentindo muito feliz ao seu lado. É sempre, não é de vez em quando, é sempre. Então o Senhor quer nos dar essa alegria sempre, né? Eu me lembro, né? Acho que é Filipenses, Paulo diz assim, alegrai-vos no Senhor sempre, né? Outra vez digo, alegrai-vos. Então, o Senhor quer que alegremos sempre, não assim, momentos de alegria. Ele quer que nós tenhamos uma vida de alegria. Aí, no próprio Provérbio capítulo 8, versículo 31, diz assim uma coisa muito interessante, diz assim, regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Olha, primeiramente ele fala do mundo que ele criou. Mas por que Deus criou o mundo? Deus criou o mundo para que o homem pudesse habitar no mundo. O mundo foi criado, né, para que o homem possa ter condições de sobrevivência nesse mundo. Por isso que o mundo foi criado. O mundo não serve para outras coisas. Só serve para dar condições à vivência para o homem, convivência para o homem. Então, irmãos,
Deus, já lá na eternidade passada, ele quer compartilhar essa alegria, essa delícia, esse prazer com o homem, né? E me alegrando com os seres humanos. Já no Provérbio capítulo 8, na eternidade passada, Deus já tinha esse desejo no seu coração. Deus é maravilhoso. Precisamos trabalhar no descanso e da porção de Cristo que está dentro de nós. Tiramos uma oferta para oferecer a Deus na festa celestial. Agora chegamos no último dia, que é domingo. Aqui fala especificamente das 7 festas judaicas, que hoje, na vida da igreja, nós temos essa realidade. Então aqui 7 festas, aqui podemos ler, não vamos ler agora, que é muito longo, mas se vocês quiserem, podem ir, Levítico 23, né? Capítulo quase inteiro, né? Vocês vão descobrir que há 7 festas. A primeira é a festa da Páscoa. E aqui tem um diagrama que nos facilita bastante, tá? Então só vou repetir aqui. Festa da Páscoa, né? Que acontecia no 14º dia do primeiro mês. Isso está em Êxodo capítulo 12, versículo 2. Isso se refere na saída do Egito, antes um pouquinho da saída, né? Deus então mandou matar a última praga, que é a 10ª. Deus então mandou matar todos os primogênitos na terra do Egito. Então ali, mas Deus quis salvar o povo de Israel. Então Deus disse para o povo de Israel, cada família tomasse um cordeiro. E o sangue desse cordeiro devia pintar as ombreiras das portas e nas vergas das portas, para que quando o anjo exterminador passar por essa casa, né, quando visse o sangue do cordeiro pintado na porta, ele passava por cima. Por isso que esse é o significado de Páscoa, né? E aí, lá dentro da casa, se houver primogênito ali, não seria morto, né? Por isso que essa é a Páscoa. Graças ao Senhor. Então, na realidade, Cristo é a nossa Páscoa, né? Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, né? Então, ele morreu por nós, né? E nele temos o perdão dos pecados, nós que éramos destinados ao lago de fogo por causa dos nossos delitos e pecados, mas ele nos salvou, graças ao Senhor, pelo seu sacrifício. Ele foi imolado, morte na cruz, né? Ele fez nos libertar do império das trevas e nos fez um reino de sacerdotes, né? Vocês podem verificar a referência, Apocalipse capítulo 5, 9 e 10, né? Ali fala, nos fez um reino de sacerdotes, né? Também 1 Pedro 2, 9, também lá diz, né? Nação santa, tal, um reino de sacerdotes, graças ao Senhor. E logo em seguida, um dia posterior, no 15º dia do primeiro mês, nós temos os pães asmos, né? Os pães asmos duravam uma semana. Asmo significa sem fermento. E sem fermento significa sem pecado, né? Nós vivemos uma vida, depois da nossa salvação, devemos viver uma vida sem pecado, né? Sem fermento da maldade. Em 1 Coríntios 5, 8, vocês podem verificar ali diz, asmos da sinceridade. Levemos uma vida sem pecado, né? Senhor Jesus, isso é muito bom, né? Esse significado da festa dos pães asmos. E logo em seguida, um dia depois, né? No 16º dia do primeiro mês, vem as primícias. Primícias é o seguinte,
demonstra na nossa realidade a ressurreição de Cristo. A primícia significa a primeira colheita. Primeira colheita são os frutos que amadurecem antecipadamente, que os agricultores, né, chamam de fruto precoce. Então, são aqueles que amadurecem primeiro. Então, e Cristo, né, ele é o primogênito né, da ressurreição. Ele é o primeiro de entre os mortos, né? Então ele foi o primeiro a ressuscitar. Graças ao Senhor. E então o sacerdote tinha que mover isso, né, para oferecer ao Senhor. Por que oferta movida? Oferta movida significa a oferta sendo movida, né, sendo, né, há um movimento. Significa o quê? Que Cristo, né, saiu do túmulo, né, aquele movimento de arrebentar com o túmulo e tudo, e ele venceu. Por isso que essa oferta é movida. Eu quero apenas mostrar para os irmãos, está em alimento diário, mas a gente pode ver também 1 Coríntios 15, 20. 15 e 20. Aqui diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. De fato, irmãos, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele é essa primícia, ele é o primeiro de entre os mortos. E a festa seguinte é o de Pentecostes. Pentecostes vem da palavra penta, que significa 5. Então, o relacionado número 5. Então, ali é 7 sábados, né, que são 49, mais um dia, que é o 50º dia, que era o primeiro dia da semana. Então, 50 dias após, vem a festa de Pentecoste. E no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, nós vemos que a igreja de Jerusalém foi gerada, né? A igreja foi gerada ali, né? E ali nós vimos a ação do Espírito Santo que derramou sobre aqueles 120 galileus que estavam ali, né? E ali, Levítico 23, ali fala de 2 pães levedados, né? Por que levedados? Nós somos incrédulos, nós convertemos o Senhor como pecadores, né? Então, 2 pães levedados significa um pão é povo judeu e outro pão é povo gentil. Então, Deus fez que esses 2 povos opostos entre si, então, pudessem ganhar essa graça de salvação, de purificação, né? Senhor nos lavou e nos colocou num só corpo. Efésios 2 diz que ali, Senhor, derrubou a parede de separação entre os dois. Amém. Aleluia. E depois o Senhor deu a comissão para a igreja, Mateus 28, 18 a 20, para pregar o evangelho. Pregar o evangelho é você trazer material de edificação para a igreja. A igreja está numa fase de edificação. Então, para que não falte material para essa edificação, precisamos pregar o evangelho. Quanto mais pregarmos o evangelho, mais pessoas serão salvas, mais podemos edificar a igreja. E por outro lado, também fazer discípulos, né? Fazer discípulos é ter cuidado com essas pessoas esse material trazido por meio da pregação do evangelho, que é através de redes de cuidados, né? Nós temos central de acolhimentos e também de rede de cuidados. Precisamos cuidar, tanto homens como mulheres precisam ser cuidados. Isso é fazer discípulos, né? Não nossos discípulos, mas discípulos do Senhor, né? Aí depois temos a festa de trombetas, né? Tanto festa de trombetas como de expiação, mas para povo judeu, né?
trombeta que o Senhor vai reunir todo o povo, né, de Israel num só lugar. E aí expiação, também o sumo sacerdote uma vez por ano, né, entrava no Santo dos Santos e fazia a expiação, primeiro pelos pecados dele, também pelos pecados do povo. E finalmente chegamos na festa dos tabernáculos, né? Festa dos tabernáculos também é festa das colheitas. Tabernáculo significa que todos os alimentos foram processados e agora se tornaram, né, produtos para consumo, né, comidas, então estão guardados, né, estão armazenados. Agora toda a obra foi feita, então vamos agora festejar, né, vamos alegrar, porque tem comida à vontade aqui, todo guardado, tudo pronto, né? Isso significa o quê? Reino milenar. Então, irmãos, nós queremos estar presente nesse reino milenar, desfrutar dessa festa de tabernáculos, né? Graças ao Senhor. Vamos ler Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Graças ao Senhor. Amém. Então, para finalizar, aqui tem um trecho do Alimento Diário que eu vou ler para vocês. Uma vez que já tenhamos restaurado o governo de Deus da igreja, por meio da palavra profética, e reedificado seus muros, somente nos resta viver a realidade de todas essas festas, trabalhando no descanso e festejando. Vamos trazer o Senhor de volta. Vem, Senhor, vem. Amém.